Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 7 de abril de 2018. Maduro diz que líderes regionais o temem e promete ir à reunião no Peru. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prometeu nesta quinta-feira, 15/03, desafiar o veto do governo peruano à sua presença na Cúpula das Américas, que deve reunir chefes de Estado do continente entre 13 e 14 de abril, em Lima. O governo do presidente Pedro Pablo Kuczynski declarou nesta semana que Maduro não é bem-vindo no país. Segundo o chavista, a recusa é uma tentativa de isolar seu país diplomaticamente. Eles têm medo de mim. Não querem me ver em Lima. Verão, pois eu irei chova, trovoio ou relampeje. Por ar, mar ou terra, chegarei à cúpula com a verdade da Venezuela, disse Maduro à imprensa. Na terça-feira, em reunião do chamado Grupo de Lima, grupo de 15 países que monitoram a crise venezuelana, o convite para Maduro participar da cúpula foi retirado. Querem repetir com a Venezuela o que fizeram com Cuba, disse Maduro, em referência à suspensão da ilha da Organização dos Estados Americanos (OEA), após a chegada de Fidel Castro ao poder. Na Venezuela, mandam os venezuelanos, não o Grupo de Lima, não Pedro Pablo Kuczynski, não o presidente da Colômbia Juan Manuel Santos. Mandam as instituições e os venezuelanos. No fim da tarde desta quinta, a chancelaria peruana informou que o líder venezuelano não poderá entrar no país sem convite. Maduro chamou o Grupo de Lima de clube dos governos mais impopulares do planeta, em referência aos índices de popularidade ruins de Kuczynski, que recentemente escapou da destituição pelo Congresso. Carmen Luisa Velásquez, a representante da Venezuela na OEA, também ironiza o grupo, chamado por ela de Cartel de Lima. Em razão do colapso econômico, a Venezuela sofre com a grave escassez de alimentos, de remédios e hiperinflação. A antecipação das eleições para abril prejudicou a coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática MUD, que não decidiu se participará da disputa. O Grupo de Lima é integrado por Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Costa Rica, Estados Unidos, Guiana e Santa Lúcia. Unasul Maduro também disse que o presidente da Argentina, Maurício Macri, deveria convocar um encontro da União de Nações Sul-Americanas Unasul para debater a crise venezuelana. Convoque um encontro, ouse, não tenha medo de mim, presidente Macri, disse Maduro. Se vocês querem falar sobre a Venezuela, vamos falar sobre a Venezuela. Os críticos ao chavismo dizem que Maduro há anos tem se recusado a escutar conselhos de que deveria reformar a economia e no colapso da Venezuela. Na avaliação de países vizinhos, o fato de Maduro se recusar a reconhecer a crise humanitária no país torna inútil a tentativa de se reunir com ele. Maduro afirma que os governos regionais de direita são parte de uma conspiração internacional liderada pelos Estados Unidos para derrubá-lo e tomar as reservas de petróleo do país. Daniela Marques Medeiros e Rafael Spode, em seu artigo para a revista Reformador de junho de 2013 intitulado Zero Espiritismo e as Relações Internacionais, afirmam que a caminhada terrena, a árvore da vida, ramificou-se e dividiu o gênero humano em diferentes raças. Tais diferenças, notavelmente valorizadas em episódios bíblicos como a Torre de Babel, tornam-se claras aos nossos olhos quando observamos a multiplicidade de estados independentes que formam o nosso mapa mundi.
Cada estado acolhe um povo, que é uma grande família, onde se reúnem espíritos afins para uma nova existência. 3. Entre si, os estados formam uma sociedade de estados ou a sociedade internacional. Ainda que sejam independentes uns dos outros, os estados exercem influência recíproca, ora se unem pela cooperação, ora se distanciam violentamente pela guerra e, como em muitas ocasiões, é preciso buscar fora aquilo que é escasso no ambiente doméstico, pelo que as relações entre os povos constituem uma necessidade. A ciência social que se dedica a estudar as relações entre os povos é denominada Relações Internacionais. Este campo de estudo acadêmico foi constituído formalmente com os recursos da moderna ciência social, no início do século XX. Sua importância está no fato de a população mundial dividir-se em diferentes comunidades políticas territoriais, os estados independentes que influenciam o modo de vida na Terra. Um campo de estudo distinto surge quando há motivação social suficientemente. Relações internacionais, com letra capital, denomina o campo de estudo e o conjunto de suas teorias. Relações internacionais, com iniciais minúsculas, faz referência ao objeto de estudo, a realidade internacional corriqueira, forte para canalizar energias e recursos no sentido de sustentar a reflexão sistemática e organizada sobre um conjunto de fenômenos. 3. Nas primeiras décadas do século XX, generalizou-se a percepção a respeito da necessidade de se institucionalizar o estudo das relações internacionais a partir de um propósito bem claro: pôr fim a todas as guerras. Assim, a partir de 1920, o estudo das relações internacionais disseminou-se pelas universidades norte-americanas e europeias, chegando ao Brasil em 1974. A doutrina espírita e as relações internacionais, esta como disciplina acadêmica, formam importante interface por oferecer uma compreensão mais sistematizada do papel e dos deveres que o Brasil possui da fraternidade entre os povos. Por essa interface, a doutrina revela a nova geração de estudantes e pesquisadores brasileiros das relações internacionais vasto roteiro de investigações, de que, por ora, nos permitimos elucidar apenas 2. Em primeiro lugar, ela desvela a missão espiritual do Brasil no concerto dos povos. De acordo com Bezerra de Menezes, o Brasil recebeu a missão de implantar a cruz da libertação das consciências, de onde o amor alçará o voo para abraçar as nações cansadas de guerras, os povos trucidados pela violência desencadeada contra os seus irmãos, apontando o rumo novo do amor para que restaurem no coração a esperança e a coragem para a luta de redenção. Segundo Humberto de Campos, a missão do Brasil tem ascendentes no mundo invisível e será não só a de suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e fé raciocinada. Para Bezerra e Humberto, o Brasil afigura-se a pátria dos corações. Sua missão é a missão evangélica de promoção da solidariedade e fraternidade universais. Como decorrência, o Espiritismo faculta um incentivo à pesquisa e promoção do estudo do Esperanto, a língua internacional neutra, criada por Lázaro Luiz Aminoff e destinada a unir a humanidade numa só expressão de entendimento e harmonia. 2 homens que falem idiomas diferentes são como 2 trilhos paralelos em leito de ferrovia, jamais podem encontrar-se. Ou então para eles vigora este princípio: nada os une, tudo os separa. 8. A missão do Esperanto foi anunciada por Emmanuel, em 1940, pela psicografia de Chico Xavier, e associa-se ao compromisso normativo assumido pelas relações internacionais, como disciplina acadêmica. O Esperanto, amigos, não vem destruir as línguas utilizadas no mundo, para o intercâmbio dos pensamentos.
A sua missão é superior, é a da união e da fraternidade rumo à unidade universalista. Seus princípios são os da concórdia e seus apóstolos são igualmente companheiros de quantos se sacrificaram pelo ideal divino da solidariedade humana, nessas ou naquelas circunstâncias. 9. As mensagens que constituem a doutrina espírita são altamente graves para os pesquisadores, estudantes e atuadores das relações internacionais, sobretudo os brasileiros. De acordo com as suas revelações, o Brasil está destinado a desempenhar-se de compromissos com a grande comunidade humana, ou melhor, com todos os indivíduos, povos e estados que compõem a vida planetária e o meio internacional. Isto exigirá um novo raciocínio das escolas de relações internacionais e renovadas práticas diplomáticas brasileiras. Enquanto alguns países exercem sua hegemonia na era da matéria como grandes potências tendo por base teorias próprias de política internacional e práticas diplomáticas balizadas pelo princípio egoístico da razão de Estado, a afirmar, o que vale, acima de tudo, são os interesses nacionais. O Brasil será uma potência da era do espírito, o pulsante coração espiritual da humanidade. 10. Por tal motivo, os estudantes e pesquisadores brasileiros precisam resgatar, desenvolver e aprimorar, a partir de já, tradições de pensamento e instrumentos que estejam associados com as expressões da nova sociedade, na qual o Brasil protagonizará. Trata-se de um novo pensamento e uma nova prática sobre para as relações internacionais, amparados nos princípios da doutrina espírita, nas revelações espirituais e nos valores morais do Evangelho de Jesus. Inicialmente, uma nova disciplina intelectual será exigida no campo dos estudos internacionais do Brasil, das universidades ao Instituto Rio Branco, para que se desdobre o estrito sentido político-econômico que se dá atualmente à pátria, à diplomacia e às instituições internacionais para suas verdadeiras significações espirituais. Inicia-se, portanto, um movimento de pensamento acadêmico em favor dos regimes internacionais de respeito à paz, ao amor e à caridade. Na hora em que a pátria do Evangelho acende e avulta no concerto dos povos, torna-se inadiável refletir a respeito da responsabilidade de se levantar a bandeira Deus, Cristo e caridade nos programas de relações internacionais do Brasil. Estando unidas, a ciência espírita e a ciência política internacional, mais depressa se prepararão os meios para o advento da paz perpétua. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de abril, por Feijão.